Com dinheiro é possível fazer muitas coisas, muitas mesmo. O problema é que muitas vezes a gente não consegue comprar as coisas nem com todo o dinheiro do mundo, porque as coisas estão muito caras. Nesses casos, a solução é a gente ir juntando de pouquinho em pouquinho até a gente finalmente conseguir comprar alguma coisa. Ou morrer tentando. É por isso que neste tutorial aqui a gente vai modelar este cofrinho no estilo porquinho, usando o ZBrush. Era com um cofrinho desses que eu juntava moedinhas quando eu era criança. Talvez juntar dinheiro seja uma coisa muito difícil, mas neste tutorial você pode juntar conhecimento. Ah, isso aqui até doeu. Vamos começar. Para começar a fazer esse porquinho tão bonitinho, que na verdade é um cofrinho, aqui no ZBrush, ó, do lado direito, você vai clicar na opção de Simple Brush. Não, dessa vez não. Se você está acostumado a ver os outros tutoriais, é sempre esse caminho que a gente faz. Mas dessa vez, você vai clicar aqui, ó, em Lightbox. Quando você clica em Lightbox, tem vários projetos meio que prontos, da onde você pode começar a fazer as suas modelagens. E se você olhar bem no nome de alguns textos aqui, ó, você tem esses Dynamesh. Ó. Quando você clica em cima uma vez, aparece qual o nível de resolução. Então tem Dynamesh Sphere 32, tem a de cima que é 128, tem essa aqui que é 64. A gente vai nessa aqui, ó, 128. E para você ativar, é só clicar duas vezes em cima. Ó. Ele vai dizer, olha, você quer salvar o projeto do ZBrush que você está trabalhando? Não, porque a gente praticamente não fez nada no projeto, né? Aqui do lado tem duas coisas que eu gosto de ativar geralmente, que é essa aqui, ó. Eu gosto de ativar a opção de Floor, para a gente enxergar o nosso chão aqui embaixo, ó. Isso serve como referência só para a gente saber, né, o que é embaixo, o que é em cima, mas eu gosto de desativar essa opção de Perspective, porque ele não cria... como é que eu posso dizer? Quando você está muito perto do elemento assim, ó, uma certa distorção visual quando você usa o Perspective. Então eu prefiro ativar o Floor e desativar o Perspective. Ah, professor, mas eu tenho que fazer igual você. Não precisa, você pode fazer da forma que você quiser. Mas eu prefiro seguir dessa forma e é assim que eu vou continuar. Na parte de cima, a gente vai vir na opção de Move, onde a gente tem aqui ó, o nosso gizmo. Aqui no gizmo ó, você tem essa seta azul que aponta para frente do objeto. E logo atrás dela eu tenho esse cubo azul, onde você pode clicar nele ó, e arrastar e deixar o objeto um pouquinho mais alongado. Ó. De leve, fica parecendo um ovinho. Você pode até alongar um pouco mais também se você quiser. Ó. Só um detalhe, se você estiver na dúvida pensando, mas eu não sei qual que é a frente do objeto, é só você olhar essa cabeça flutuante aqui. Ó. Se a cabeça aqui está com o nariz desse lado, quer dizer que a frente do objeto é essa. É só para a gente ter ali mais ou menos como referência. Além de dar essa esticada, eu vou dar uma pequena modificadinha, vindo aqui do lado direito no painel de Tools, e você desce em Deformation. Nesse Deformation, a gente tem um aqui, ó, que é a opção de... Cadê? Ó? Spherize. Esse Spherize, se você clicar e arrastar nesse slide, ó, ele deixa cada vez mais no estilo esfera, se você arrastar para a direita, mas se você arrastar para a sua esquerda, ó, ele começa a deixar ele mais num formato de, sei lá, uma linguiça. Parece mais uma linguiça do que um ovo. Ó. Então vai no Spherize ó, e coloca ali um valor de menos 100. Pronto, a gente já deu aquela amassadinha. Se você quiser, acho que um pouquinho menos até, ó, mais ou menos isso aqui. Ó. Então fica compridinho, mas não fica comprido tipo um ovo. Fica mais comprido parecendo uma linguiça, tipo isso. Agora, se tudo que eu estou fazendo aqui está sendo uma coisa que você está olhando e falando, poxa, professor, eu não estou entendendo nada. Então não está entendendo nada? Faz o seguinte, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no ZBrush. Porque esse aqui, por mais que eu tente explicar as coisas mais básicas, a gente vai acabar perdendo muito tempo fazendo isso. Então assiste lá como começar, depois você volta para esse aqui. Obviamente só se você quiser, mas fica a dica aí. Continuando, ó, a gente vai criar os pezinhos, né, as perninhas. Então faz o seguinte, na parte de cima você vai clicar em Transform. E aí eu vou clicar bem do ladinho esquerdo aqui, ó, que vai fazer com que o painel de Transform fique aqui do lado direito, ó. Então o Transform está aqui. Você vai ativar a opção de Symmetry, então é só você clicar aqui ó, em Activate Symmetry, ativa a opção de X e ativa a opção de Z. Isso vai fazer com que, quando a gente olhar de baixo aqui, ó, se eu pegar qualquer pincel, por exemplo, esse aqui de Move, ou se você não tiver os pincéis igual o meu aqui embaixo, né, porque pode ser que você não esteja, clica aqui do lado ó, e você tem os brushes que você pode trabalhar. Só um detalhe muito importante, antes de você escolher um brush, muda para essa opção aqui de Draw, tá? Não deixa o gizmo não, porque senão pode dar alguns probleminhas. Então vem para Draw, e aí sim do lado esquerdo, ó, você tem as opções de brushes. Você pode escolher qualquer um. Tem uma aqui que é o Move, ó,
que é bem legal. Cadê ele? Aqui, ó, Move. Quando você clica nele, se você clicar em qualquer local aqui, ó, e puxar, o que você fizer na esquerda em cima vai ser refletido para a esquerda embaixo, direita embaixo e direita em cima. Pegou essa ideia? Peguei, professor! Então, basicamente é isso, ó. Então a gente vai fazer em todos os lados. Só que, ao invés de usar o Brush Move, eu acho que o Move vai ser um pouquinho complicado de fazer o que a gente precisa. Então, nesse caso, você vai vir aqui nas opções dos brushes, ó, e vai colocar um que começa com a letra I. Então, ao pressionar a tecla I, aparece todos os brushes que começam com I. E dentro deles, ó, a gente tem um que se chama IMM Primitives. Para mim ele tá bem aqui do ladinho. Pode ser que o seu esteja um pouco mais para esquerda, um pouco mais para direita, não importa, mas clica nesse aí, ó, IMM Primitives. Na parte de cima tem os tipos de formas que você quer inserir. Então você vai vir nesse aqui, ó, que é o nosso Polysphere. Então clica em Polysphere e aí você vai clicar bem aqui, ó. Pode ser na esquerda em cima, na esquerda embaixo, tanto faz. Eu vou vir aqui, ó, na esquerda em cima, clica, segura e arrasta até você fazer uma bolinha. Automaticamente ele faz uma bolinha de todos os lados. Feito essa bolinha, você pode ativar o gizmo e aí você pode posicionar, ó, talvez um pouquinho mais para cima. Se você clicar e arrastar com a seta azul, ó, ele entra um pouco mais aqui e aí você pode vir talvez um pouco de lado e mudar aqui por essas setas cinzas, ó, um pouco mais para trás ou um pouco mais para cima, para a esquerda. Eu acho que aqui tá bom, ó. De frente também, ó, você pode clicar nas setas e mover um pouquinho mais para dentro. Tá aí as 4 patinhas. É claro, não tá parecendo uma patinha ainda, mas calma que a gente vai resolver isso. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Do lado direito, se você descer aqui a parte de Tools, você tem a aba de Geometry. Em Geometry, a gente tem aqui uma opção que se chama Dynamesh. Por padrão, já está ativado. Ué, mas por que já está ativado aqui, professor? Porque quando a gente veio aqui na opção de Lightbox e a gente escolheu aquele Dynamesh de 128 de resolução, o que ele faz? É como se ele criasse uma bolinha, convertesse para uma função que se chama Dynamesh e colocasse a resolução de 128. É, professor, muito bom, mas o que é o Dynamesh? Então, o Dynamesh nada mais é do que uma maneira de você, se você ativar aqui, ó, você consegue ter uma ideia, tá vendo? Ó? Nesse Line Fill Polyf. Ativando isso, a gente faz com que toda a superfície do objeto tenha vários quadradinhos e a maioria desses quadradinhos vai ter o mesmo tamanho. Então o Dynamesh é uma função que serve muito para quando você quer fazer uma modelagem mais solta. E uma das funções dele, de quando você está com ele ativado, ó, quando a gente insere um outro objeto aqui, você pode clicar aqui do lado e arrastar segurando o Ctrl. Ó. Com isso você faz uma máscara num local vazio. Se você fizer de novo isso, ó, segura o Ctrl, clica, segura e arrasta, ele vai fundir os elementos que a gente tem. Ó. Então ele une tanto esse pedaço com as 4 patinhas que a gente fez. É claro que se você olhar aqui tá meio quadriculado demais, tá meio estranho, né? Então o que você faz? Vem aqui do lado direito, ó. A gente tem uma aba que se chama Deformation. Se você for em Deformation, vai ter várias opções que a gente já mexeu em uma delas, como por exemplo, essa opção de Spherize. Só que dessa vez não vamos em Spherize. Mas a gente vai onde? A gente vai aqui em cima, ó, em Polish. O Polish serve para suavizar a superfície, ou seja, se você tem áreas que nem essa aqui, onde você não tá tudo muito lisinho, né? Você quer dar aquela polida, você pode usar o Polish. Só que o legal do Polish é você ativar aqui, ó, clicando nessa bolinha minúscula que não dá nem para enxergar aqui do lado. Então quando você clica nela, ó, ele ativa um Polish um pouco mais agressivo. E aí se você clicar aqui e arrastar esse slide, ó, para a direita, colocando todo o valor máximo aí, ó, um 100, talvez mais uma vez, ó, arrastando de novo, talvez uma terceira vez, ó, ele suaviza. Então a gente consegue ter aquela primeira estrutura que a gente tem e mais essas outras que a gente acabou inserindo, que são as bolinhas, que na verdade são as perninhas. Só que eu queria fazer mais um detalhezinho aqui, ó. Então, do lado esquerdo, ainda na opção de Draw, vem aqui, ó, e escolhe um brush, que se você pressionar a tecla H, você vem aqui nesse brush que se chama H-Polish, né? Que é o H-Polish, ou H-Polish, tanto faz, você já entendeu o que eu quis dizer, né? Clica nele, e aí, ó, você pode clicar e arrastar, e conforme você faz um pouco de movimento circular aqui, ó, ele amassa essa parte. Então aqui é como se fosse para criar um pouco da base, né, da parte das patas. Só que esta área que você consegue enxergar aqui, que é essa bolinha, é a área de influência desse brush que a gente trabalha. E eu acho que tá meio pequena. Então aqui em cima você pode mudar o Draw Size, ó, para um tamanho um pouco maior ali, tipo isso aqui, ó. E aí se você clicar e arrastar, ó, ele vai pegar uma área um pouco maior. Então H-Polish basicamente é isso. Ele vai pegar essa área que a gente tem, ó, e amassar um pouquinho. Então aqui cria aquela ideia de como se fossem as patinhas, né, na parte de baixo ali, ó, um pouquinho mais retas. Então beleza, fizemos as patas. Vamos fazer agora o focinho. Então não se esqueça de olhar essa cabeça flutuante aqui para saber que aqui é a frente do objeto.
E aí do lado direito a gente tem as opções de Symmetry, que a gente tinha ativado aqui, ó, e a gente ativou tanto X quanto Z. Não se esqueça que por ativar essa opção de Z, o que eu faço na frente, ó, ele também vai fazer lá atrás do elemento. E eu não quero isso, porque se eu inserir o focinho aqui, ele vai inserir na parte de trás também, e vai ficar uma anomalia muito estranha. Então aqui, ó, a gente vai desativar a opção de Z. Então deixa o Activate Symmetry, mas deixa só na opção de X. E aí eu vou ficar de frente aqui, por esse corpo do porquinho, que não parece absolutamente nada ainda, mas calma, vai ficar mais bonitinho. E aí fica na opção de Draw, vem nos brushes, que a gente já usou antes, e eu vou de novo naquele brush de EMM Primitives, que a gente já viu antes, só que a gente tinha usado a opção de Polysphere. Só que ao invés de Polysphere, a gente vai colocar esse aqui, ó, de Insert Cylinder. Aí você faz o seguinte, deixa o seu cursor bem no meio aqui, ó. Ué, mas como é que eu sei qual que é o meio, professor? É só você olhar o seguinte, ó, se você estiver do lado esquerdo, vai ficar um quadradinho e essa bolinha em volta. Então esse é o lado que você está controlando. O lado aqui direito, que só tem um quadradinho, é o lado espelhado, ou seja, o lado que vai fazer a mesma coisa que o que você fizer desse lado. Então se eu vir aqui, ó, clicar e arrastar, eu estou inserindo um cilindro dos dois lados. Só que eu quero inserir exatamente no meio. Então você deixa o cursor aqui, ó, bem no meio do objeto, e quando você não tiver mais dois quadradinhos na tela, você tiver um só, aí você clica e arrasta, ó, e automaticamente a gente inseriu um cilindro. Aí você pode clicar e arrastar até o tamanho que você quiser, o narizinho, ó. E aí você pode ativar o Gizmo, clicando em Move e até colocar talvez um pouquinho aqui mais para dentro. E bem de lado mesmo, ó, você pode vir aqui nesta linha cinza, clicar, ó, e arrastar para deitar talvez um pouquinho mais. E aí a gente pode até subir clicando nessa seta aqui, ó. Segura e arrasta, ó, sobe um pouquinho ou desce. Eu vou deixar um pouquinho mais para cima assim. Talvez girar só de leve e colocar um pouquinho mais para dentro, ó. Então esse aí é a parte do focinho que a gente tem. Mas calma, falta alguns detalhes, porque faltam os buraquinhos ali para ele poder respirar, né? Senão vai ser uma coisa triste morrer sem ar. Então aqui, ó, do jeito que tá, vem do lado direito aqui em Tools. Um pouco mais para baixo a gente tem a aba de Subtool. Em Subtool eu vou mudar aqui para a opção de Split, ó. E no Split você clica em Split Masked Points. Isso vai fazer com que o nariz, que a gente acabou de inserir aí o focinho, fique separado em uma outra Subtool. Ou seja, ele tira aquela conexão com o corpo, né? Aqui a gente fez o corpo, depois a gente fez as patinhas e elas ficaram na mesma subtool, tá tudo unido. Essa aqui não, a gente colocou o focinho e ele fica nessa subtool aqui separada. Agora é hora da gente fazer os buracos, mas antes disso eu vou ativar a opção de Line Fill Poly-F para a gente enxergar o que a gente tem aqui da estrutura. E do lado direito, ó, a gente vai descer até a aba de Geometry e vamos ativar o Dynamesh. O Dynamesh já está ativado, só que ele não está funcionando. Então para ele ativar aqui, ó, você pode desativar e clicar de novo. Com isso, ó, ele cria toda essa superfície aqui com um monte de quadradinhos e agora dá pra gente fazer o que a gente quer, que é criar um buraco aqui. Ué, mas para fazer um buraco tem que ativar o Dynamesh? Então, tem outras maneiras de fazer buracos dentro do ZBrush, mas eu acho que com Dynamesh é a mais fácil de todas. Então, ativa o Dynamesh, vem aqui em cima, continua na opção de Insert Cylinder. Você vai vir aqui, ó, um pouquinho do lado do nariz, pode ficar de frente se você quiser, ó. Então tem o meinho do nariz, a gente vai um pouquinho pro lado, segura a tecla Alt, segura e arrasta, ó, e faz aí um círculo do lado esquerdo, ou do lado direito, tanto faz, né? Ele vai fazer dos dois lados. Quando você clica e arrasta e solta, eu vou fazer de novo, tá? Ó, segura o Alt, clica, segura e arrasta, ó, fez ali as duas bolinhas. Quando você termina de fazer isso, se você virar de lado, não aconteceu nada. Por quê? Porque quando você segura a tecla Alt, você está dizendo que ao ativar o Dynamesh de novo, ele vai fazer um buraco com o elemento que você fez. Então se você vir rapidão aqui na opção de Move, ó, você tem a seta azul que você pode puxar para frente. E você tem um cilindro meio que invertido, ó. Você enxerga meio que a parte de dentro dele, ó. É uma parada meio maluca visualmente falando. Então a gente vai deixar ali dentro do nariz, não muito, ó, só um pinguinho para fora. E o que você faz? Segura o Ctrl, clique e arrasta do lado de fora, ó, para tirar essa máscara. E de novo, segura o Ctrl, clica, segura e arrasta para ativar o Dynamesh. Olha só, milagrosamente ele faz um buraco. Então essa parte aqui do Dynamesh é muito legal, porque ele consegue se basear em elementos. Então se você simplesmente clicar e arrastar, ó, ele cria o objeto. Se você segurar o Alt, clicar e arrastar, e segurar Ctrl e arrastar do lado de fora, e depois de novo, ó, ele faz um buraco nesse elemento. Obviamente nem sempre funciona perfeitamente, mas essa é basicamente a ideia. Aproveitando esse papo aqui, que a gente está fazendo aqui um estilo mais orgânico, né? Uma coisa mais curvada, nada muito reto, como um objeto, sei lá, um violão ou outras coisas que a gente já fez. Se você quiser, eu já fiz um outro tutorial de como modelar um tênis aqui dentro do ZBrush e tá maravilhoso esse tutorial. Você tá vendo o resultado final aí, ó. E se você quiser, clica do lado direito no card e assiste o tutorial para ver como é que modela esse tênis. Ou simplesmente salva para você assistir depois, porque eu acho que vale a pena. Continuando aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Uma vez
vez que a gente já fez essa parada, né, de colocar esse nariz, vamos deixar ele levemente mais suave. Então eu vou desativar aqui, ó, o Line Fill Poly F. Do lado direito a gente vai em Deformation. Em Deformation, ó, eu vou vir aqui e ativar um Polish. Então clique e arrasta, ó, de leve, só para ele aplicar alguns. Você pode aplicar algumas vezes aí se você quiser, ó. Com isso ele suaviza tudo. Então ele deixa as bordas mais arredondadas, não só do lado de fora, mas da parte de dentro, ó. Então fica um pouquinho mais orgânico. Hora de inserir os olhos. Então o que você faz? Do lado direito, vem aqui na aba de Subtool. Em Subtool eu vou selecionar o corpo, então é só você clicar sobre ele, ó, ele fica um pouquinho mais claro. Se você clicar no nariz, ó, o nariz fica mais claro. Se você clicar no corpo, ele fica mais claro. O que está mais claro é o que está selecionado. E na parte de cima, a gente já tem aqui, ó, aqueles elementos que a gente pode inserir com o brush EMM Primitives. Então eu vou nesse Polysphere, e aí você pode ficar de frente, ó, clica, segura e arrasta um pouquinho do lado do nariz aqui, ó. Segurou e arrastou e faz aí uma bolinha não muito grande. Fez a bolinha? Ativa o gizmo, que você já sabe como é que faz. Fica de lado certinho, ó, e por essas setas você pode empurrar um pouquinho dentro da cabeça, ó. Então fica um olhinho bem no estilinho cartoon, ó, talvez um pouquinho mais para cá e visualizando de lado um pouquinho mais para fora, ó. Legal, fizemos os olhinhos. Uma vez que eu fiz isso, eu quero separar isso. Não esqueça, quando eu uso o EMM Primitives e eu insiro qualquer um desses brushes aqui, ele insere em cima da superfície atual. Ué, mas qual é a superfície atual? É o corpo. Então a gente estava no corpo aqui, ó. Ele inseriu em cima do corpo. Se eu quiser separar isso, você pode vir do lado direito aqui na opção do Subtool, ó. Você tem Split, depois você clica em Split Masked Points. E aí, só para deixar isso aqui um pouco mais suave, né, porque está muito quadriculado, você pode vir em Geometry. Em Geometry você vem numa aba que não é Dynamesh, é Dynamic Subdiv e ativa, ó, Dynamic. Com isso ele suaviza toda a superfície de polígonos e fica muito mais suave, né, do que aquela coisa cheia de polígonos. A não ser que você olhe, não, professor, eu gostei muito ali daqueles polígonos. Então deixa como estava, mas se você não quiser, faz exatamente como eu te mostrei na opção de Dynamic Subdiv. Vamos criar o rabinho. Para criar o rabo, eu acho que ao invés da gente criar aqui diretamente nesse arquivo, a gente pode criar externamente e depois a gente traz para cá. Então do lado direito aqui em Tools, você clica aqui, ó, em Polysphere, que é esse quadrado maior que tem na tela, e aí você tem um monte de elementos que você pode trazer para cá, né, que você pode trabalhar neles. A gente vai nesse aqui, ó, Helix 3D, que na verdade é um espiral. O que acontece? Quando você entra nesses elementos aqui, calma, a gente ainda tem o porquinho, tá? Ele tá lá dentro dessas outras opções aqui, ó. Se você clicar, esse aqui, Polysphere das duas bolinhas, é o nosso porquinho, ele tá salvo lá. Mas quando você clica nesse Helix, você pode trabalhar nas opções dele. Então aqui embaixo, olha só que louco, você tem Initialize. No Initialize, ó, você tem Coverage, que você pode clicar e arrastar para definir quantos espirais você vai ter, quantos giros. Eu vou colocar o valor de 2, eu acho que tá bom. Além disso, você tem Thickness. Se você clicar em Thickness, abre essa parte aqui para você, ó, onde você pode clicar nessas bolinhas laranjas e definir... Nós falamos tudo errado, volta. Clicar nas bolinhas laranjas e definir qual é a espessura da parte de cima ou nessa da direita, ó, qual é a espessura da parte de baixo. Então eu vou deixar a parte de baixo mais fininha e a parte de cima um pouco mais grossa, ó. Então tá lá, a gente fez um espiralzinho bonitinho, ó. Agora feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou levar esse espiral que eu acabei de modificar lá pro nosso porquinho. Então do lado direito, ó, você clica aqui onde a gente tá nesse Helix e volta pro nosso porquinho. Ué, como é que eu faço isso, professor? Que loucura! É só você clicar aqui, ó, em Polysphere e a gente volta ao nosso porquinho lá. Uma vez que eu fiz isso, agora eu preciso colocar aquele rabinho espiral aqui. Então você vai aqui, ó, em Subtool. Na parte de Subtool, você clica aqui embaixo, ó, em Insert. E nesse Insert você clica aqui, ó, no Helix. Cuidado, não é esse aqui, tá? É esse aqui, ó. Se você deixar o cursor em cima, ele mostra para você qual é o objeto. Então é esse Helix 3D 1. Então você clica lá, ó, ele insere para você. A gente não está enxergando porque ele está jogado aqui na tela de qualquer forma. Então eu vou ativar o gizmo, ó, e vou jogar um pouquinho para trás com a seta azul. Olha lá que lindinho o nosso rabinho, que tá meio grande, mas calma, a gente já resolve. Eu vou subir um pouco mais e eu acho que se a gente diminuir é melhor, né? Então clique e arrasta, ó, nesse quadradinho amarelo, diminui um pouquinho mais, acho que tipo isso aqui, talvez um pouquinho maior, ó. Coloca aqui na parte de trás e dá um giro, ó, só para ele encaixar ali como se fosse um pouquinho na parte de cima. Pode ser tipo isso aqui, ó. Se você visualizar por trás, você pode ver que ele não está saindo do meio aqui do porquinho, então você pode colocar um pouquinho pro lado, ó. E talvez der uma leve tombadinha para cá e a gente posiciona aí, ó. Tá lá o nosso rabinho do nosso porquinho que tá meio, acho que tá meio grande, né? Deixa eu diminuir um pouquinho, vai. Um pouquinho menor e a gente posiciona um pouquinho mais para baixo, ó. Tá lá, lindo e maravilhoso. Agora tem uma parada que tá me incomodando um pouco, né? Que é essa parte aqui, ó. Isso aqui tá muito reto. Então vamos suavizar isso aqui vindo do lado direito, lá na aba de Deformation, que a gente já usou 2 vezes. Então você já sabe como é que faz isso. Eu vou ativar aqui, ó, esse Polish algumas vezes, ó.
Clica, segura e arrasta e vai colocando um pouco de polish. Com isso ele vai deixando um pouco mais suave ali aquela ponta. E aí eu acho que fica combinando um pouco mais, ó. Então agora sim tá bonitinho. E se você quiser, você pode vir do lado direito ainda na opção de Geometry. Em Geometry você vai lá na opção de, cadê esse bendito Dynamic Subdiv, ó. Quando você clica em Dynamic, automaticamente ele deixa um pouquinho mais suave. Legal, tá ficando bonitinho. Agora tá tomando forma aqui o nosso porquinho lindo e maravilhoso. Uma vez que a gente já fez esse rabinho... professor, tá faltando a orelha, hein? Aham, exatamente, ainda bem que você sabe. Então, para criar a orelha, a gente vai fazer igual a gente fez com o rabinho. Então, do lado direito aqui, ó, clica nesse quadradinho maior que tem. E aí eu vou trazer algum elemento... elemento mais simples, pode ser essa esfera aqui, ó, essa esfera 3D. Então eu criei uma bolinha. Essa bolinha, quando a gente cria ela não está pronta para ser modificada. Então para modificar essa bolinha, a gente tem que clicar nesse botão aqui, ó, chamado Make Polymesh 3D. E aí a gente entra nas opções e agora sim a gente consegue modificá-la. Para modificar essa bolinha, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descer um pouco mais e vir em Deformation. Pô, professor, mas você só usa esse Deformation? Então, até daria para fazer algumas modificações diretamente no objeto, mas eu acho que o Deformation ele te dá um pouquinho mais de facilidade naquilo que você está fazendo. Então, para isso, ó, nestas opções de Deformation, a gente vai vir aqui, ó, e aplicar a opção, pode ser aqui embaixo, você tem a opção de Gravity, que é gravidade. Se você clicar e arrastar, ó, para a direita, ele vai puxar um pouco para baixo. Então eu vou fazer isso uma vez e de novo em Gravity mais uma vez, ó. Então com isso eu estou puxando para baixo, ó, ele fica num estilo um pouquinho mais cone. E eu só vou ativar o Dynamesh aqui também para ficar um pouco mais fácil, ó. Então em Geometry, a gente desce até a opção de Dynamesh e clica em Dynamesh. Com isso ele converte para aquela estrutura que tem vários polígonos do mesmo tamanho e para a gente fazer modificações fica um pouco mais fácil. Então olha só o que a gente vai fazer. Eu vou deixar de lado, não esquece de olhar esta cabeça para saber onde é que está a frente, tá? Então a frente aqui, ó, tá do lado direito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou segurar a tecla Ctrl e Alt, clicar e arrastar numa área vazia, ó, e fazer uma seleção mais ou menos de metade do objeto. Então selecionei metadinha ali. Uma vez que eu fiz isso, eu vou ativar o gizmo e aí eu vou amassar essa parte. Ué, professor, mas para fazer isso deve ser muito difícil, não é não? Não é nada, é só você clicar aqui, ó, nesse cubo azul e aí você puxa tudo para a esquerda, ó. Então ele amassou. Então é como se fosse a frente, né, da orelha, aquela parte mais funda. É claro que ela não está funda ainda, mas a gente já vai resolver isso. Uma vez que eu fiz isso, eu vou segurar Ctrl e arrastar do lado de fora e depois mais uma vez, só para recalcular o Dynamesh. Olha só a diferença, ó. Ele estava assim, tá vendo? Todo amassado aqui, cheio de polígonos. Se eu clicar e arrastar do lado de fora, ó, ele vai refazer a contagem do Dynamesh e vai deixar um pouquinho mais suave. Acho que agora está um pouquinho melhor, ó. Se você quiser, para não deixar tão marcado essa quina, você pode ir na aba de Deformation de novo. E aí você pode aplicar talvez um pouquinho de polish, ó. Esse polish vai lá várias vezes, né? Não só uma vez, vai aplicando várias vezes, ó. Ele vai deixando um pouquinho mais suave essa borda, não fica aquela coisa tão marcada. E aí, o que nós vamos fazer agora é afundar um pouco mais o meio. Então se liga só, fica de frente aqui e usando a opção de Draw mesmo, você vai segurar Ctrl, clicar e arrastar para fazer uma seleção aqui da parte de dentro, ó. É só clicar e arrastar até selecionar a parte de dentro. Só que isso aqui vai demorar uma vida inteira, porque o tamanho da minha área do brush está muito pequena. Então aqui em cima você vai mudar o Draw Size, ó, para um tamanho um pouquinho maior. Segura a tecla Ctrl, ó, segura e arrasta e vai passando só para pegar um pouco dessa parte de dentro, ó. Não precisa nem de simetria para essa parada aqui, ó. Selecionei essa parte de dentro, eu preciso inverter. Para inverter, eu vou vir aqui do lado direito, ó. Cadê? Aqui, ó, depois tô falando tudo errado, volta. Debaixo da opção de Deformer, né, de Deformation, você tem Masking. Nesse Masking, você tem uma opção aqui, ó, que é Inverse. Quando você clica em Inverse, ó, ele inverte a máscara. Ué, mas como assim inverte? Qual que é a parte que tá valendo? O lado que tá valendo é o lado que não está escuro, certo? O lado um pouquinho mais claro é o lado que modifica. O lado escuro é o lado que a gente isolou para não ter modificações. Então aqui, ó, eu vou clicar nessa opção de Blur Mask algumas vezes, ó. Na verdade, várias vezes até ele desfocar bastante a máscara e a gente clica em Inverse. Clicou em Inverse, você vai de novo em Deformation e aqui a gente tem uma opção, ó, que é o Inflate Balloon. Então você pode clicar nele e arrastar, ó, para o lado esquerdo. Ó. Com isso ele afunda essa parte de dentro, ó. E a gente já cria aquela sensação um pouquinho ali da orelha. Você pode clicar segurando o Ctrl aqui do lado de fora, ó, e arrastar e talvez aqui ele tenha criado uma anomalia meio estranha, ó, que você pode meio que resolver segurando a tecla Shift e passando aqui um pouco, ó. Então ele vai suavizando um pouco mais, ó, para não distorcer tanto e criar esse bico estranho. Se bem que isso aqui vai ficar dentro da cabeça do porquinho também, então não faz muita diferença. Agora é hora de inserir esta bendita orelha. Então vem aqui em Subtools
E em Subtool você vai ver que a gente só tá nessa orelha. Então a gente tem que voltar lá no porquinho. Para voltar do porquinho, clica aqui em cima, ó, e vai lá na opção que a gente tem. Cadê ele? Se eu não me engano, ele é esse aqui, ó. PM3D Helix 3D 2. Que nome maluco. Clica lá, ó. Ó o porquinho aí. Do lado direito a gente tem a aba de Subtools, onde a gente vai descer naquela opçãozinha de Insert, que a gente já viu antes. E eu vou clicar aqui, ó, nesse PM3D Sphere 3D. Nossa, que nomezinho horrível, hein? Cliquei nele, ó. A orelha vai ficar bem aqui, gigantesca. E usando o gizmo, eu posso vir, ó, e posicionar talvez um pouco mais para cima, diminuir o tamanho, já mais ou menos para o tamanho que eu quero, posiciona aqui desse lado, gira um pouquinho aqui, ó, joga um pouquinho para frente, visualizando de lado. Você pode até usar aqui, ó, essa linha vermelha para tombar um pouquinho para frente, entrar um pouco mais aqui na cabeça, ó, e talvez um pouquinho mais para o lado. Aqui é com você, tá? O tamanho que você quiser, a rotação que você quiser, ó. Então eu fiz aqui o lado esquerdo, só acho que só vou colocar um pouquinho mais para cá. E girar talvez um pouquinho, ó. Pronto, fiz esse lado. O que eu vou fazer? Fazer o lado direito. E aí eu sei que você vai dizer, poxa, professor, aí vai ter que fazer tudo de novo, cara. Outra orelha, tudo do zero. Não, pelo amor de Deus. É só você fazer o seguinte, ó. Vem aqui na aba de Geometry. Em Geometry, você vai ter uma que se chama Modify Topology. Em Modify Topology é só você clicar em Mirror and Weld. Olha só que maravilha mágica. Ele pega o que você tem do lado esquerdo e coloca do lado direito. Tá aí o nosso porquinho. Talvez as orebinhas dele aqui pudessem ser um pouquinho mais para frente, eu acho ainda, né? Só tô arrastando um pouco mais para frente. Talvez, só de leve. Acho que aqui eu tô cismando demais, não faz muita diferença não. Mas tá aí as nossas orelhinhas maravilhosas. Uma vez que a gente fez isso, tá faltando a última, mas é a última parte, que é só o buraquinho ali onde a gente vai colocar a moeda na parte de cima. Claro, a gente não vai colocar moeda nenhuma, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Ele é um cofrinho. Então aqui, do lado direito, a gente tem a aba de Subtool, onde eu vou selecionar o corpo, que é esse aqui, ó. Então clica em cima do corpo, ele fica selecionado. Para ficar mais fácil de você entender o que vai acontecer, eu vou ativar a opção aqui, ó, de Line Fill PolyF. Então a gente enxerga todos os polígonos da superfície do nosso porquinho. Para ficar um pouco mais fácil, aqui tem muitos polígonos. Então para ficar um pouquinho menor essa quantidade, aqui eu vou vir, ó, em Geometry, e a gente tem uma aba que se chama Z-Remesher. Eu já usei essa parada aqui em outros tutoriais, mas basicamente o que ele faz é recalcular a quantidade de polígonos e tentar recriar essa mesma superfície com menos polígonos, ou seja, menos desses quadradinhos que tem na tela. Então aqui, ó, eu vou ativar a opção de Half, que é para ele colocar metade da quantidade, e você clica aqui em cima, ó, em Z-Remesher. Com isso, ó, ele vai tentar fazer a metade da quantidade de polígonos e deixar isso de uma forma um pouquinho mais limpa. Agora a gente precisa marcar a área por onde a moeda vai entrar. Então para isso, ó, eu vou ficar bem aqui em cima, faz aquele mesmo esquema que eu te falei para a gente marcar o meio, ó. Então vem aqui até achar o meio, segura a tecla Ctrl e arrasta aqui, ó, para desenhar como se fosse uma área onde vai ficar essa moeda, ó. Clique e arrasta, ó. Não precisa ser nada muito grande, também nada muito pequeno, ó. Então esse é o espacinho que a gente vai fazer aquela marcação. Só que para ficar mais fácil, eu vou te mostrar um esquema muito da hora. É meio maluco, mas vai fazer sentido no final da história. Então, uma vez que a gente definiu essa área, eu preciso fazer com que esta área seja um novo polygroup. O polygroup? O que é o polygroup? Polygroup nada mais é do que um grupo de polígonos. Então, aqui do lado direito, ó, você tem uma aba que se chama Polygroups. E aí, como eu fiz essa área com máscaras, se eu vir aqui e clicar nessa opção, ó, de Group Masked Clear Mask, que nome louco. Clica lá, ó. O que ele faz? Ele vai colocar isso aqui de uma outra cor. Na verdade, ele colocou uma cor horrível, né? Mas só para você ter uma ideia, tá vendo? Eu vou de novo aqui, ó. Agora ficou mais fácil. Então, quando você clica, né? Às vezes nem sempre ele faz a melhor cor possível. Então, você pode dar um Ctrl Z e clica de novo, ó. Group Masked Clear Mask. Então o que ele fez? Ele entendeu que aquela área que a gente tinha feito com máscara, né, segurando o Ctrl e arrastando, eu preciso que ela seja diferenciada do resto dos polígonos. Então eu fiz isso agora, fiz a máscara e automaticamente coloquei isso aqui de uma forma separada. A gente vai voltar aqui para o lado direito, ó, lá na aba de Geometry, e a gente vai de novo em Z-Remesher. Só que dessa vez, calma, né, eu sei que é de novo, mas tem uma diferençazinha aqui. Dessa vez, ó, você vai ativar essa opção de Keep Groups. Quando eu coloco Keep Groups, eu estou dizendo para ele, olha, refaça os cálculos dos polígonos, tente fazer menos polígonos, mas leve em consideração os grupos de polígonos que eu tenho. E aí, quando eu clicar em Z-Remesher, ó, ele recalcula tudo isso, e o legal, ó, é que ele faz isso aqui de uma forma um pouco mais circular. Olha só que legal. Se o resultado não ficou muito bom, você pode dar um Ctrl Z de novo e refazer a sua máscara. Mas eu acho que do jeito que está aqui, tá bacana. O que falta é eu afundar essa parte. Então, para afundar isso aqui, muito fácil. Vem aqui na opção de Draw, clica do lado esquerdo nas opções do Brush e pressiona a tecla Z
de Zorra. E aí, automaticamente, que péssimo isso, né? E aí você tem esse brush aqui que é o Z-Modeler. Esse brush, ó, se você clicar em cima de qualquer polígono, você tem que se aproximar bastante, ó, mas clicando em cima de um polígono, você pode clicar e arrastar, ó, e ele afunda ou puxa para fora. Só que não é isso que nós queremos. Deixa o seu cursor em cima de qualquer polígono aqui desses roxos, segura o espaço, e aí você vai nessa opção aqui, ó, ativa Key Mesh, e ainda segurando o espaço, muda isso aqui, ó, de Single Poly para uma que é aqui, ó, Polygroup All. Solta o espaço, clica em cima de qualquer polígono desses roxos, mas calma, antes que você diga, professor, mas os meus polígonos aqui, eles não estão roxos, cara. Então, pode ser qualquer cor, não importa a cor, o importante é ser esses daqui que a gente acabou de fazer na parte de cima. E ao clicar e arrastar, ó, e empurrar para dentro, ele faz um buracão, que é como se fosse a área onde você vai colocar as suas moedas depois nesse porquinho cofrinho. E para finalizar aqui, só para ficar um pouco mais suave, ó, desativa o Line Fill Polyf e pressiona a tecla D e dá um Yes. Ao pressionar D, eu estou ativando aquele Dynamic Subdiv, onde ele deixa tudo um pouco mais suave, ó. E tá aí o nosso porquinho estilizado muito bonitinho que a gente acabou de fazer dentro do ZBrush. Mudando de assunto, se você gostou dessa ideia aqui de modelar como se fosse um tipo de personagem, né? Eu já fiz um personagem mesmo no ZBrush, um personagem no estilo mais simples, onde a gente faz várias características de ir inserindo coisas do rosto dele, fazendo os braços, as pernas e muitas outras coisas, e o resultado que você está vendo é essa modelagem aí, ó. Então se você curtiu, falou, nossa professor, eu adorei! Então clica do lado direito no card e assiste o tutorial para ver como modelar este personagem no ZBrush. Eu sei que você vai gostar muito, então clica logo! Que tal você aproveitar que você já está aqui e juntar ainda mais conhecimento? O link do melhor curso de ZBrush está esperando o seu clique na descrição do vídeo. Nesse curso você aprende tudo o que é fundamental no ZBrush, começando pelos assuntos básicos e avançando para outros indispensáveis como subdivisões, brush, simetria, seleções, máscaras e polygroups. Tudo isso para conseguir as melhores modelagens. Você ainda vai aprender a criar objetos usando funções como Z-Modeler, Projection Primitives e Dynamesh. Cada um deles tem opções diferenciadas e você vai conhecer cada uma delas enquanto vamos fazer diferentes projetos e no final ainda vamos fazer este personagem do começo até o fim para colocar todos os conhecimentos em prática. E é claro, tem outros assuntos como materiais, colorir objeto, criação de mapas UVs, renderização, cabelos e pelos e muitos outros assuntos. Esse curso é para você que talvez conheça um pouco do ZBrush, mas quer conhecer ainda mais, aperfeiçoar os seus conhecimentos sobre ele, sobre tudo aquilo que é essencial, e também para você que de repente não sabe absolutamente nada, mas quer começar os seus estudos e criar as suas próprias modelagens. Bom, só falta mesmo você clicar no link na descrição. E antes de ir embora, eu tenho que te dar um conselho de que não é uma coisa necessária, mas seria muito legal se você clicasse aqui do lado, ó, para assistir mais alguns tutoriais que eu já fiz aqui no canal sobre o ZBrush. Enquanto você decide clicar ou não clicar, eu vou embora. Até mais. Não esquece, gente, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Compartilha, dá like. Falou, amor, te amo, hein? Beijo também. Um beijo, tchau.